Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Cientista. Aqui abordamos diversos temas das variadas áreas do conhecimento, apresentando pesquisas, projetos e ações científicas produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. Acompanhe as nossas redes sociais, participe, pois aqui você é parte do nosso programa. E entrando no nosso tema de hoje, nós sabemos que a pandemia da Covid-19 afetou diversos âmbitos das nossas vidas, incluindo, é claro, o desenvolvimento das crianças. Mas qual terá sido o impacto da pandemia na aprendizagem, nos hábitos de leitura e no envolvimento das famílias com o letramento dessas crianças? É sobre isso que vamos falar hoje. Para descobrir sobre esses impactos, pesquisadores do Laboratório de Linguagem Escrita, Interdisciplinaridade e Aprendizagem, vinculado ao Departamento de Fonoaudiologia aqui da UFRN, realizam estudos e pesquisas dentro da temática. Vamos conhecer na matéria. Para mim foi muito difícil ter que ensinar duas crianças e praticamente sem saber muito, né? A pandemia da Covid-19 causou diversos impactos no processo educacional dos estudantes brasileiros. Além das repercussões já conhecidas, a suspensão das aulas presenciais pode ter afetado significativamente o ambiente de literacia familiar, isto é, as atividades de estimulação da leitura e escrita realizadas pelas famílias em casa. As crianças, elas sofreram, tiveram muitas perdas, principalmente no processo de alfabetização. E foi para identificar esses impactos que a professora Cíntia Azoni, do Laboratório de Linguagem Escrita, Interdisciplinaridade e Aprendizagem da UFRN, desenvolveu a pesquisa, em parceria com outras instituições nacionais e internacionais. Essa pesquisa veio de um convite de uma professora da Universidade de Harvard, em que a gente queria observar nos diferentes países, diversas culturas, como que os pais estavam estimulando os precursores de leitura dos seus filhos. Então, aqui no Brasil, nós somos duas universidades envolvidas, a UFRN e a UFMG, e esse é um questionário online que os pais respondem a respeito dos seus filhos, em que essas crianças têm que ter de 0 a 11 anos de idade. E nesse questionário a gente fazia perguntas sobre práticas do que nós chamamos de literacia familiar, que é o quê? O quanto os pais estimulam seus filhos para a leitura no ambiente em casa. Nós investigamos no período da pandemia, então esse questionário ele perguntou como que essas práticas eram antes da pandemia e durante a pandemia. Então os familiares tinham que lembrar desses dois momentos, antes e durante. Nós iniciamos em 2020 o questionário online e terminou agora início de 2022, porque a pandemia também já está se afastando um pouco daquele período ápice que foi 2020, o isolamento social. O primeiro desafio que nós encontramos foi que as famílias que responderam, então aqui no Brasil nós tivemos um número de aproximadamente 2.000 respondentes, e nós nos surpreendemos primeiro com o nível socioeconômico, porque foram famílias de alta renda, média e alta renda, o que na realidade não reflete a maioria da população brasileira. Mas mesmo as famílias de média e alta renda, nós encontramos diferenças de outros países mais desenvolvidos. Por exemplo, os pais compram menos livros para os seus filhos aqui no Brasil, ou seja, não é um hábito tanto a compra de livro quanto ler com seus filhos, compartilhar a leitura com seus filhos. Então isso já mostra que tem uma questão cultural, que não há um incentivo da própria família a essa prática de leitura que é tão importante. Eu vou dar um exemplo bem prático, Alguns países, o número de livros que eles compram, que tem em casa para a criança ler, é para cima de 50. Aqui no Brasil a gente encontrou uma média que não chega nem a 20 livros. Outra questão que nós encontramos é que as crianças diminuíram também a prática de leitura de livros impressos em detrimento dos eletrônicos. Então, durante a pandemia, aumentou muito mais o uso de eletrônicos do que realmente de livro, o livro impresso. Sabendo que não refletia a realidade das famílias brasileiras, a gente veio para uma parte agora que está em execução,
que é a gente aplicar um questionário para uma realidade de famílias de nível socioeconômico mais baixo. O questionário, nessa segunda fase da pesquisa, ele é presencial, então a gente vem para a escola é muito parceira porque eles marcam o horário para os pais virem, a gente aplica esse questionário presencialmente, ele é mais reduzido em função de todas as demandas que nós identificamos na primeira fase e quais eram as perguntas principais, né, considerando antes da pandemia e durante a pandemia. E os pais vêm até a gente conversa com eles e depois disso a gente também dá algumas orientações sobre a importância da leitura no ambiente familiar. Os estudos científicos falam muito dessa importância, porque a educação da criança ela não é feita só dentro da escola. Inclusive, essas práticas de literacia familiar, elas são importantes já desde o nascimento da criança. Então, os pais contarem histórias, conversarem com seus filhos, terem essa prática de hábitos de leitura, compartilhar, ler histórias. E isso impacta muito porque esse hábito vai ser essencial para que a criança tenha um estímulo, né? Ela tenha motivação, ela seja engajada para quando ela entrar na alfabetização, ela já ter muitas dessas habilidades desenvolvidas não somente no ambiente da escola, mas também no que a família pode proporcionar para elas, em termos de aprendizagem. Com muitos anos acompanhando as crianças em sala de aula, a professora Cristiane, dos anos iniciais de escola pública, conhece bem a realidade dos seus alunos e do acompanhamento das famílias no processo educacional. A grande maioria não tanto quanto seria desejado, porque são filhos de pais que trabalham, muitos são filhos só a mãe que tem, outros são criados por avós. Então, nem sempre famílias que não têm alfabetização, que não têm, então tem essa dificuldade, fora alguns que realmente é a questão de vulnerabilidade mesmo. Mas existe também famílias que acompanham, né? Ou que acompanham da melhor maneira que podem. E aí é perceptível. O aluno que tem um acompanhamento pela família, o aluno que de alguma forma tem esse apoio e essa interação da família com a escola, ele tem um desenvolvimento melhor. Como vimos na matéria, a influência familiar é primordial na aprendizagem da linguagem oral e escrita das crianças. Mas será que as pessoas reconhecem essa importância e quais as dúvidas que elas têm? Vamos agora às ruas saber o que as pessoas têm a dizer. Você já ouviu falar em literacia familiar? No geral, diz respeito às interações entre os pais e a criança em casa. É claro que falando de aprendizagem, ainda mais no contexto de pandemia, os pais têm muitas dúvidas. Agora eu estou aqui com o Suedli e com a Madi, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Que são os pais do Heitor Gabriel, o príncipe aqui, Heitor. Quantos anos está o Heitor? Heitor está com 6 anos. Mas na época da pandemia, estava com quanto? 4 anos. Eita, teve que alfabetizar em casa, não foi? Foi bastante difícil. Foi difícil? Foi um pouquinho, mas graças a Deus ele conseguiu acompanhar. Pois é, tem um professor ali do outro lado que está fazendo uma pesquisa, tá, sobre a alfabetização nesse período e eu queria saber se você tem alguma dúvida para perguntar para ele. A minha dúvida seria qual a importância da família na educação, nesse momento que foi um momento bem difícil para a educação do Brasil, né? O apoio da família em casa vai fazer com que a criança se sinta segura, então trabalha com as questões emocionais, que essa criança pode ter o aconchego, o acolhimento da família, mas principalmente eles saberem que os pais estão auxiliando no processo de desenvolvimento da linguagem deles. Então, como é que os pais vão fazer em casa, mostrar para eles o exemplo, o modelo e o hábito que deve ser criado no dia a dia vai auxiliar a essa relação da família também com a escola. Ainda dá tempo de reverter o prejuízo que a pandemia deu com a alfabetização das crianças? É um grande desafio, mas a gente tem que ser otimista, juntar todas as forças que nós temos, escola, família, os profissionais, incentivar as crianças com esse apoio. Provavelmente a gente ainda não sabe como vai ser essas consequências, mas hoje o que nós sabemos é que a gente não pode desistir dessas crianças que tiveram impactos durante a pandemia nas questões da aprendizagem, nas questões socioemocionais e fazendo com que essas crianças se sintam seguras, se sintam acolhidas para que essas consequências não sejam negativas e elas possam superá-las da forma mais natural possível
e que isso, com certeza, nos próximos anos vai ser o grande desafio da ciência e da educação. E logo depois do intervalo, o quadro Sabia Não apresenta mais informações e curiosidades sobre o tema. Nós voltamos já. Olá, superfãs da ciência! Começamos agora um novo episódio do quadro mais curioso deste programa. Fatos intrigantes, personalidades, histórias, inovações. Tudo de forma descontraída. Você encontra aqui, sabia não? Já que o tema do episódio desta semana envolve leitura, hoje vamos falar sobre um tipo de narrativa muito querida, especialmente entre as crianças, as histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQs ou gibis. As HQs têm linguagem mista, é uma associação de linguagem escrita e visual. Esse gênero tem como uma de suas características marcantes a estrutura em pequenos quadros, que podem ser de mesmo tamanho e ordem ou de tamanhos diferentes e abertos. Os artistas que criam as histórias em quadrinhos utilizam vários recursos gráficos para trazer o leitor para dentro da narrativa. Por exemplo, para comunicar as falas das personagens são usados balões com textos escritos. O formato dos balões também transmite intenções diferentes. Existem balões para expressar fala, grito, pensamento ou sonho, e até mesmo sussurro. Tem até balão para representar várias pessoas falando ao mesmo tempo, chamado balão uníssono. E como surgiram as histórias em quadrinhos? Alguns estudos associam a origem das HQs às práticas de pinturas rupestres, já que nelas o uso da imagem era primordial para representar pensamentos e também para contar histórias do cotidiano. Entretanto, existem enormes diferenças entre as pinturas rupestres e as HQs, tanto no contexto cultural e material, quanto na estrutura e organização da história. Os quadrinhos, como os conhecemos hoje, nasceram com a expansão da imprensa. Foi por meio dos jornais que as primeiras tirinhas foram publicadas e consumidas pelos leitores. Esse fato garantiu ao gênero uma inserção no consumo cultural, só que, por outro lado, fazia com que os autores dependessem do jornal para ver suas histórias ganharem visibilidade. A primeira revista de história em quadrinhos de super-herói foi publicada nos Estados Unidos no ano de 1939 e apresentava o herói Superman. Esse personagem ainda não tinha forma e características de hoje, mas já era visto como um símbolo do bem e dos valores norte-americanos, já que representava um homem extraordinário em duas faces, o jornalista Clark Kent e o super-herói Superman. Atualmente, os fãs de história em quadrinhos têm acompanhado com muita atenção as adaptações para a telona. Algumas fazem muito sucesso, como as do estúdio Marvel e da DC Comics. E aí, gostou das informações? O tema do Sabia Não de hoje foi história em quadrinhos, mas tem muito assunto legal pela frente aguardando os próximos episódios. Para não perder nenhum, segue as redes sociais da TV URN e não perca as exibições do Fala Cientista. Um abraço e até a próxima! Muito legal, né? E o quadro Sabia Não também está nas nossas redes sociais. Aproveite e já acompanha no Instagram. Esse programa e todos os outros também ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. No programa de hoje, nós vimos sobre a pesquisa que busca verificar os impactos que a pandemia da Covid-19 causou no ambiente de literacia familiar de crianças brasileiras. Ou seja, como a família estimula e influencia no letramento de crianças. O estudo é desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Linguagem Escrita, Interdisciplinaridade e Aprendizagem, o LEIA, vinculado ao Departamento de Fonoaudiologia aqui da UFRN e colabora com uma rede internacional. E o nosso programa fica por aqui, mas nós voltamos próxima semana. Um grande abraço e até lá!